Oi, pessoal. Dando continuidade na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre visão binocular anômala. A gente já comentou um pouquinho sobre isso no vídeo passado. Dá uma olhada aí. Então, se tiver um estrabismo, você já quebrou o primeiro grau, segundo Chavassi, né? E aí já era. Você não tem como ter fusão nem esteropsia se você tiver um estrabismo, porque você já quebra a percepção macular simultânea. E é nessa tá temática que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. E aí, relembrando, né, os graus da visão binocular normal, né? A percepção macular simultânea, o primeiro grau, o segundo grau, a fusão, o terceiro grau, a esteropsia. Não coloquei aqui o quarto grau integrativo, uma vez que ele não vai gerar anormalidade no sentido que a gente vai falar agora, tá? Quando a gente quebra, né, quando a gente tem interação fóvea-fóvea, ou seja, que a percepção macular, como o próprio nome diz, perceber na mácula, né, na fóvea, no caso a mácula é o centro ali da região foveolar, todo o processo macular ali, né, tipo é toda a área, né, fóvea, fovéola, mácula, tá bom? Então quando eu quero, o que eu tô querendo dizer aqui? Que eu tenho que ter uma percepção macular simultânea ao mesmo tempo, ou seja, os olhos têm que estar alinhados, né, e tem que estar tendo interação fóvea-fóvea que a gente fala. Tá bom? E quem que pode quebrar essa interação fóvea-fóvea? Se você de repente perder um olho, você só vai ter uma fóvea, né? Mas numa condição onde você não perca um olho, você tem um estrabismo. Os estrabismos manifestos, né? Que a gente chama de tropias. São aqueles estrabismos que a gente olha e a gente percebe. Embora tenha estrabismos manifestos em tamanhos micros, que não é perceptível. Toma cuidado com isso, beleza? Então, quando a gente, no primeiro grau, o simples fato de eu ter um estrabismo manifesto, eu já estou querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer que eu não vou mais ter essa percepção macular simultânea, tudo bem? A fóvea de um olho não se conecta com a fóvea de outro no mesmo local. As informações vêm, aqui cai, por exemplo, na fóvea, esse olho que está torto para dentro, ou para fora, ou para cima, ou para baixo, ou combinado nesses tipos de desvios que eu acabei de falar, aqui está caindo na fóvea que vai cair no ponto extrafoveal. Ponto extrafoveal. Esse que não tem força para se desenvolver. Entendeu? Ele não tem a mesma capacidade resolutiva de acuidade visual, de número de células ganglionares, tá bom? Então, esse olho vai ter uma visão mais fraca no seu desenvolvimento. Então, o estrabismo manifesto, ele é um dos primeiros, dos mais graves para quebrar a visão binocular, né? Porque ele já quebra aqui, ó, no nível do primeiro grau. E aqui é como se fosse uma escola, tá? Eu vou facilitar desse jeito. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você não pode ir para a faculdade, que é o terceiro grau, sem que você tenha feito com sucesso, ou mais ou menos, mas você tenha ter terminado, tenha desenvolvido, né, o segundo grau. E eu também não posso ir para o segundo grau se eu não tiver desenvolvido o primeiro grau. Se o estrabismo, no caso aqui, ele já vai direto, né, no primeiro grau, então um paciente com estrabismo manifesto, ele não vai ter fusão nem esteropsia, tá bom? Ele pode até ter uma esteropsia rudimentar, mas isso é a ponto de um outro processo que a gente vai ter uma fixação excêntrica, onde esse ponto extrafoveal que eu comentei com vocês vai ser entendido pelo cérebro como um ponto real. E aí isso vai ser um grande problema, porque esse olho vai ter uma baixa visão, ele vai ter uma esteropsia rudimentar, e isso a gente depois vai ter que trabalhar para tirar esse ponto extrafoveal, tá bom? O segundo grau, que é a fusão, como que é? Eu tive lá a percepção macular simultânea, as informações que chegam no olho direito, no olho esquerdo, elas têm que ser iguais ou muito semelhantes, porque a gente já viu que no corpo geniculado lateral, lá no CGL, ele vai filtrar as informações que não são iguais, as informações díspares, que a gente chama, um pouquinho diferente, ele vai anular do olho que tem uma melhor visão, ele vai falar, essa aqui vai ficar, essa aqui que tem uma visão menor vai embora, tá? Então a fusão, ela pode sofrer algumas perversões sensoriais, que a gente chama, que seria que aí está dentro da nossa aula de hoje, que é a visão binocular anômala, onde a gente vai estudar as perversões sensoriais. A gente tem a supressão e a diplopia, tá?
Então, eu estou recebendo a informação aqui na fóvea e aqui no ponto extrafoveal. Eu estou aqui numa situação onde eu tenho um estrabismo manifesto. Fóvea, ponto extrafoveal. Com o tempo, o CGL vai pegar as informações desse olho e vai barrar, porque elas não são tão nítidas. Como eu disse para vocês, elas não têm a mesma capacidade resolutiva desse aqui, desse. Ele vai preferir essa, que é mais nítida, tá? É como se fosse uma imagem de Blu-ray e uma imagem de videocassete mega antigo, né? Ele não vai conseguir juntar, né? Isso numa coisa legal, então ele vai anular essa aqui informação. Com o tempo ele vai anulando, até que o cérebro, por uma questão, né, o córtex, por uma questão do CGL e MT, os dois juntos, eles resolvem conversar e falam assim, vamos barrar todas as informações que vierem desse olho, para a gente não trabalhar à toa. Então ele fecha a porta, as informações continuam chegando, mas elas não são processadas para esse olho. A gente tem uma supressão, tá? Eu vou fazer a definição de Van Orden, que supressão, né? Tipo, é um reflexo inibitório, tá? Então, um reflexo... O que eu tô querendo dizer que é um reflexo? Tá aqui minha fóvea, tá aqui meu ponto extrafoveal. As informações desse olho já eram, tá bom? Aí eu venho e tampo esse olho aqui, o bom. Esse aqui ele volta pro lugar, pra fóvea, e se liga. Ele liga de novo, é um reflexo, não é algo constante. Se a supressão não fosse um reflexo, a gente não poderia usar tampão. Qual é a ideia de usar tampão? Tampar, tirar o reflexo, o olho voltar para o lugar dele, na fóvea, e eu estimular esse olho, tá? É como se o olho, a partir do momento que ele perde o bom, que eu tampo, ele começa a usar esse, tá? Por segurança mesmo, né? Então é um reflexo. É um reflexo inibitório que permite o córtex ignorar as informações visuais oriundas desse olho que não está legal. Essa é a definição do Van Orden, tá? E caso o estrabismo seja um estrabismo manifesto pequeno, que eu falei para vocês, que nem sempre são perceptíveis, um microestrabismo às vezes, ou um estrabismo adquirido após um trauma craniano, após um AVC, embora esses casos sejam indicados direto para terapia de neurovisão, é interessante a gente comentar. Eles, geralmente, vai gerar diplopia. Por quê? Porque o estrabismo gerado é tão pequeno que o ponto extrafoveal é muito próximo, né, à região macular, às vezes está dentro da região macular ainda, então o cérebro entende que dá para tentar fundir. E aí ele começa a tentar fundir. O que vai ser um problema, né? Porque você vai pegar aquela imagem do Blu-ray junto com a imagem do VHS e sobrepor sobre as outras. Vai ser uma bagunça. Com uma certa disparidade, porque tem um estrabismo pequeno. Então a diplopia, geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente ela está associada a um estrabismo adquirido, ou uma tentativa de fusão, né? Num estrabismo numa criança. Tem outras causas de diplopia. Mas aqui a gente vai falar depois, mais para frente, na questão patológica. Mas essa diplopia que eu quis colocar, embora o tratamento dela seja exclusivamente da neurovisão, para vocês entenderem que quando o estrabismo for pequeno, nem sempre ocorre supressão, pode ocorrer a diplopia. Principalmente é o que ocorre, por exemplo, num estrabismo, muitas vezes, quando você adquire através de um trauma, de alguma condição patológica, o cérebro ele não entende que tem que suprimir, porque ele acha que não precisa, e aí ele faz ele gera diplopia, tá? O que eu queria que vocês soubessem de visão binocular anômala é essa visão sobre supressão, de entender que quando a gente usa o tampão, né, para tratamento de uma ambliopia, por exemplo, de uma baixa visão, aquele olho que está suprimido, ele dessuprime, porque é um reflexo, né? E entender que existem estrabismos pequenos, né, que não são perceptíveis, que geram supressão e diplopia. Pode gerar as duas coisas, tá? Na criança, geralmente, vai gerar supressão. Então, o grande interesse para que vocês guardem dessa aula é entender o processo de supressão, tá? Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, para a gente não partir para frente sem você entender o processo supressivo, porque na estimulação visual modulada, a gente vai trabalhar muito nesse conceito de supressão nos pacientes com baixa visão, tá bom? Não fique com dúvidas.